O petróleo pode transformar um país inteiro. Apenas 100 anos atrás, o Oriente Médio era mais ou menos apenas um deserto. Mas hoje, muitos desses países se tornaram mais modernos do que muitos países ocidentais. Mas, ironicamente, alguns dos países com a maior quantidade de reserva de petróleo em todo o mundo não se beneficiam tanto assim. Um desses países é o Canadá, que tem 170 bilhões de barris de petróleo no total. Isso torna o Canadá o terceiro país com a maior reserva de petróleo em todo o mundo. Os únicos países que têm mais petróleo que o Canadá são a Arábia Saudita e a nossa vizinha Venezuela. A Arábia Saudita literalmente tem uma empresa de petróleo que vale 2 trilhões de dólares. Então claramente eles estão usando os seus recursos ao máximo. Enquanto isso, a Venezuela é um país de terceiro mundo cheio de inflação e corrupção. Então não é de se surpreender que eles não tenham alavancado seus recursos. Já o Canadá é um país ocidental bastante respeitado, com muitas pessoas inteligentes e ambiciosas. No entanto, antes da pandemia prejudicar os preços do petróleo, o petróleo e o gás representavam apenas 128 bilhões de dólares do PIB do Canadá. Colocando isso em uma perspectiva para você entender melhor, houve alguns anos em que os lucros da Saudi Aramco foram de quase 128 bilhões de dólares. Ao decorrer desse vídeo, vou explicar para você a seguinte questão: por que o Canadá não explora suas gigantes reservas de petróleo? Um dos maiores desafios que o Canadá enfrentou em termos de petróleo é competir no mercado global. Existem vários tipos de óleo e nem todos os óleos são criados de forma igual. O petróleo onshore do Oriente Médio, por exemplo, é um dos mais fáceis de extrair e refinar. Enquanto isso, o tipo de óleo que o Canadá tem, oil sands, é um dos mais difíceis de extrair e refinar. A razão para isso é que as areias betuminosas não são nem mesmo uma forma líquida de petróleo. As areias betuminosas são, na verdade, uma combinação de óleo, areia, argila e água, que criam essa substância que é semelhante ao alcatrão. Então você não pode simplesmente configurar um monte de bombas de óleo. Ao invés disso, você precisa se envolver em um dos dois processos complexos de mineração e separação. Para depósitos encontrados na superfície, as areias betuminosas devem ser primeiro extraídas. Em seguida, precisam passar por água quente para isolar uma substância chamada betume. A partir daí, você tem que converter o betume em óleo. Esse processo em si é bastante complexo e caro, mas o pior de tudo é que esse processo só pode ser aplicado em depósitos terrestres, e 80% das areias betuminosas não são terrestres. Normalmente, a maioria das areias betuminosas estão enterradas a mais de 75 metros abaixo do solo. É quando você bombeia um monte de vapor quente no solo para separar o betume das areias betuminosas. A partir daí, um poço de extração irá coletar o betume isolado, que poderá então ser convertido em petróleo bruto. Como você pode imaginar, graças à complexidade desse processo, a produção de areia betuminosa é naturalmente muito mais cara do que a perfuração de petróleo tradicional. Mas esse é apenas o primeiro problema para o Canadá. Dado que o Canadá é um país ocidental desenvolvido, eles realmente têm padrões quando se trata de salários e condições de trabalho. Por exemplo, em Alberta, uma província no Canadá, o salário médio dos trabalhadores de petróleo e gás é de 36 dólares canadense por hora, o que equivale a cerca de 75 mil dólares canadenses por ano. Em termos de dólares americanos, isso equivale a cerca de 57 mil dólares por ano. Agora, a maioria dos ocidentais provavelmente não vai classificar isso como um salário alto em si, mas comparado aos padrões da Arábia Saudita, esse salário é insanamente alto. O trabalhador médio na Arábia Saudita ganha apenas 35 mil reais por ano, ou cerca de 9.500 dólares por ano. Isso significa que a Saudi Aramco
pode contratar 2,5 trabalhadores para cada funcionário que a província de Alberta contrata. Sem contar que provavelmente os trabalhadores em Alberta tenham melhores benefícios e menos horas de trabalho por semana. Assim, a proporção é ainda mais distorcida a favor da Arábia Saudita. Considerando tudo isso, é simplesmente impossível para o Canadá competir em termos de preço. E é por isso que o petróleo canadense é o mais caro do mundo. O barril médio de petróleo do Canadá tem um custo de equilíbrio de $74 por barril. Enquanto isso, o barril médio de petróleo do Oriente Médio tem um custo de equilíbrio de $29 por barril. Com esses números, não existe simplesmente nenhuma competição. O Canadá teria que perder $45 por barril apenas para igualar os preços do Oriente Médio. Enquanto isso, o Oriente Médio só precisa perder $29 por barril para oferecer seu petróleo a custo zero. Com uma desvantagem de preço tão grande, não é de admirar que a indústria petrolífera do Canadá não seja tão lucrativa. Embora o Canadá nunca consiga atingir as margens de lucro alcançadas pelo Oriente Médio, isso não significa que nunca poderá gerar lucro. Os preços do petróleo são muitas vezes superiores a $74 por barril. Entre 2004 e 2014, por exemplo, os preços do petróleo estavam regularmente acima de $100 por barril. Assim, o Canadá teve muito tempo para executar uma operação bastante lucrativa, mas isso nunca se concretizou devido à sua localização. O Oriente Médio está literalmente localizado no lugar perfeito para atender um mercado global. De um lado, eles têm a Ásia, por outro lado, eles têm a Europa, por outro lado, eles têm a África, e no seu último lado, eles têm o oceano. Isso dá a eles uma enorme vantagem quando se trata de construir redes robustas de carga, redes de caminhões, ferrovias, oleodutos e assim por diante. Enquanto isso, o Canadá tem os Estados Unidos, e é basicamente isso. Se quiserem exportar petróleo para qualquer outro país, a única opção é usar o mar. E o Canadá basicamente descartou completamente essa opção, já que 99% do seu petróleo acaba no mercado norte-americano. Honestamente, não parece haver nenhuma razão clara para que eles não tenham aumentado sua operação de frete de petróleo. Houve alguns projetos que tentaram resolver esse problema, mas na maioria das vezes esses projetos foram atormentados por problemas e contratempos. Por exemplo, o oleoduto Trans Mountain. Esse projeto foi projetado para ajudar a transportar petróleo de Alberta para a costa da Colômbia Britânica e foi encomendado em 1951. O trabalho nesse projeto progrediu muito rapidamente e os canadenses tinham o pipeline em funcionamento em 1953. Mas até hoje esse gasoduto é o único que os conecta com o Pacífico. Por quase 10 anos, o Canadá vem tentando adicionar um pipeline paralelo a esse projeto, mas devido a políticos e ambientalistas, esse projeto tem sido constantemente adiado. O último atraso empurrou a data de conclusão para o terceiro trimestre de 2023, mas ninguém pode garantir se isso realmente irá acontecer. Enquanto isso, a indústria de petróleo do Canadá é basicamente 100% dependente dos Estados Unidos. Felizmente, os Estados Unidos são o maior consumidor de petróleo do mundo, então o Canadá tem muita demanda por seu petróleo. Além disso, esperamos que o projeto de expansão Trans Mountain seja concluído em breve e o Canadá comece a exportar também para a Ásia. Mas enquanto isso, o Canadá não é apenas amaldiçoado pelo tipo de petróleo, mas também por sua localização e dependência dos Estados Unidos. Nesse ponto, você pode estar pensando que as coisas não podem ficarem piores para o Canadá, mas a realidade é que podem e estão. Além de ter travado essas batalhas menores com areias betuminosas e a sua localização, o Canadá também tem que lutar seriamente com os ambientalistas. Agora, é natural que qualquer operação baseada em combustível fóssil ganhe alguma oposição, mas as areias betuminosas
acumulam uma oposição especialmente alta, porque são especialmente prejudiciais ao meio ambiente. Veja, o processo de conversão de areias betuminosas em óleo utilizável não é apenas um processo longo, caro e complexo, mas também um processo intensivo de água e energia. Para piorar as coisas, o processo também não libera exatamente os subprodutos mais gentis. Na verdade, a extração de areia betuminosa emite até 3 vezes mais poluição no aquecimento global do que a extração tradicional de petróleo bruto. Também não é apenas a poluição do ar. A produção de areia betuminosa não apenas esgota as fontes de água doce, mas também cria lagoas gigantescas de resíduos tóxicos. Considerando isso, não é de se surpreender que os ambientalistas estejam preocupados com tudo isso. De fato, os ambientalistas são dos principais motivos pelas quais os projetos de expansão Trans Mountain teve tantos atrasos. Eles argumentam que o pipeline original, em si, já é extremamente destrutivo, então não faz nenhum sentido construir outro pipeline. E honestamente, eles têm um ponto. Desde 1961, a Trans Mountain relatou 84 derramamentos de óleo, o que representa mais de um derramamento a cada ano. Além disso, não é apenas o meio ambiente que está em jogo. Já houve sinais de alerta de que a produção de óleo de areia está afetando os moradores locais. Olhando para uma visão mais ampla, não é apenas o meio ambiente do Canadá que seria prejudicado pela produção de petróleo. O objetivo da produção de petróleo é vendê-lo aos países que precisam. E quando esses países usarem esse petróleo, estarão poluindo seus próprios ecossistemas também. Agora é claro que você pode argumentar que se esses países não comprarem do Canadá, eles acabarão comprando de outro lugar. Bem, isso é a mais pura verdade, mas do ponto de vista ético, não seria o Canadá que estaria apoiando essa poluição? No final, o Canadá não tem apenas uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas também uma das reservas de petróleo mais problemáticas do mundo. As areias betuminosas são caras para extrair, são super nocivas para o meio ambiente e o Canadá não tem infraestrutura para transportar grandes quantidades de petróleo. Apesar de todos esses obstáculos, parece que o Canadá pode realmente ter uma oportunidade de aumentar substancialmente sua indústria petrolífera nos próximos anos. E tudo isso graças à Rússia. Como você provavelmente já sabe, sancionar o petróleo russo criou uma enorme escassez de petróleo em todo o mundo. Esse é um dos principais motivos pelas quais os preços do petróleo dispararam, chegando a ultrapassar a marca de $100 por barril há alguns meses atrás. Além disso, deve-se notar que grande parte da Europa ainda não parou de consumir o petróleo russo. O plano deles é parar até 2023. Então, à medida que a Europa continua se afastando da Rússia, a demanda por outras fontes de petróleo simplesmente irá crescer. Na verdade, a produção de petróleo do Canadá não é suficiente para compensar a da Rússia. Assim, o Canadá deve ter uma demanda muito grande pelo seu petróleo. Mas se o Canadá não for capaz de construir sua infraestrutura de petróleo e frete, toda essa demanda não significará nada para o Canadá. Por outro lado, muitos acham que esse é realmente o melhor cenário para o Canadá. Eles acham que não há razão para o Canadá se envolver mais no jogo do petróleo. Só porque eles têm petróleo não significa que eles tenham que arruinar seu ecossistema, colocar as comunidades em risco e se tornar mais dependentes das receitas do petróleo. Além disso, o Canadá já tem uma das maiores economias do mundo e uma das populações mais felizes do mundo. Portanto, por que o Canadá colocaria tudo isso em risco por apenas mais um pouco de dinheiro? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Antes de você ir embora, indico você a assistir a um desses 2 vídeos que está aparecendo aqui na tela.